Saudações! É uma grande satisfação estar aqui mais um sábado e fazer mais um programa Saudações. Hoje o meu diálogo será interessantíssimo. Vamos falar de magistratura e fazenda pública com o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, doutor Marco Antônio Teixeira. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade estar aqui, mais um sábado. E agora, rápido, já vou apresentar o doutor Marco Antônio Teixeira. Doutor Marco Antônio Teixeira, é uma satisfação, Lideiro. Satisfação é minha, Ted. Somente poder comparecer aqui no Saudações com Ted Anderson. Perfeito. Já adianto logo a primeira pergunta. Doutor Marco Antônio é juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública. Nós teremos hoje um diálogo interessantíssimo sobre magistratura, sobre fazenda pública e outros temas interessantíssimos. Já começo a falar sobre um tema que tem muito a ver com a solidez do seu conhecimento na sua história de vida. Eu quero falar sobre letras e a imortalidade. Isso reflete certamente o seu estudo e a sua entrega no caminho e na caminhada da magistratura e da sua formação pessoal. Fale para mim sobre esse tema, porque a gente sabe que o senhor recebeu a felicidade de ser erigido à imortalidade. Fale para nós. Eu não sei nem se deveria falar, que isso é muito assim, me causa assim um certo acanhamento. Mas, na verdade, eu tenho duas vertentes familiares, né? A vertente da área rural e a vertente da área das letras. Na vertente da área rural ficou com o lado paterno e com a vertente do lado das letras do meu avô, meu saudosíssimo avô, o Alberto Macieira Neto, onde eu ainda criança, nós éramos obrigados a ir para o gabinete dele, que nós crianças, eu e minhas irmãs, a gente apelidava de patota dos intelectuais. Legal. Então ali, desde pequenininho, nós já éramos obrigados pelo meu avô a decorarmos os adjetivos gentílicos de todo o mundo. E assim começou e eu comecei a pegar o prazer e o gosto pelas letras. Perfeito. Mas fale para nós sobre as titulações. Na verdade, o reconhecimento que você recebeu em quais casas de imortalidade foram. Olha, Ted, eu desde garoto eu sempre gostei de escrever, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção, a primeira vez, foi no ano de 1968, e isso já se vai lá em 53 anos. Eu estudava no Marista da cidade de Brasília e houve um concurso de redação em todos os colégios de Brasília. Legal. E eu contava com meus 11, 12 anos de idade e terminei em Brasília tirando o primeiro lugar em todos os colégios, né? Beleza, já. E me lembro que ganhei como prêmio duas coleções. Era a Enciclopédia Delta e Nosso Universo Maravilhoso, que ainda hoje eu trago guardado comigo na nossa estante. Perfeito. Então vamos lá. Pastos Bons, o senhor faz parte hoje da Academia de Letras e História e Ecologia de Pastos Bons e também a da Academia Maçônica Maranhense de Letras do Maranhão. Perfeito. Então já está a posteridade. Agora, mudando um pouco de assunto, mas mantendo um pouco dessa linha da personalidade, para a gente entender, para que a gente possa conhecer quem é Marco Antônio Teixeira e, mais do que isso, da onde vai a formação, da onde sai essa formação para os julgamentos, porque é importante que se conheça, na verdade, e se perceba que os grandes julgamentos que saem da 5ª Vara da Fazenda Pública são de uma pessoa que tem instrução. E eu quero falar agora de história. Vamos falar um pouquinho de Pastos Bons, origem e raiz. Pronto, a minha origem paterna, Pastos Bons, né? Dizendo Carlota Carvalho na sua obra O Sertão, que foi publicada em 1924, diz que Pastos Bons é a terra onde há uma sucessão pasmosa, em que ao bom sucede o melhor. E é a terra onde o gado é mais gordo e o homem é mais valente. Foi de lá que eu vim da minha banda paterna. Que beleza. Pastos Bons é muito interessante, minha gente. A nossa cidade, a nossa raiz,
E eu ainda trarei ainda um pesquisador, um estudioso, para falar sobre a história de Pastos Bons. Como é bonito. A gente percebe que foi um dos primeiros municípios do estado e tudo aquilo que existia na primeira contagem, além do Estreito dos Mosquitos adiante, era Pastos Bons nesse começo. Na verdade, Pastos Bons, pelo conhecimento que eu tenho, Pastos Bons hoje é um município. Isso. Mas na época da Casa da Torre, em que Garcia Dias Dávila tinha o seu Castelo da Torre na praia, que hoje, onde se localiza a Praia do Forte, em Salvador, soltou as suas bandeiras, né? Que tinha aquelas entradas e bandeiras. Na verdade, a dele era a entrada, que era de cunho financiado pelo poder particular. Para cá vieram 3 homens, né? Que foi Francisco Dias Dávila, o seu neto, o Domingos Mafrense e o Domingos Jorge, o velho. E o Domingos Mafrense povoou o sul do que é hoje o estado do Piauí, né? O Francisco Dias Dávila voltou para a Bahia e aqui na altura do município hoje de São Francisco do Maranhão, atravessou o rio Parnaíba, o Domingos Jorge, o velho, que hoje é considerado como, chamado como Domingos Sertão, Domingos Sertão, e que dá o nome à avenida principal de Pastos Bons. Então, na verdade, como ele escreveu para a Casa da Torre sobre a excelente qualidade da terra e das pastagens para o gado, veio a denominação de Pastos Bons, quer dizer, um local de bons pastos, próprio para a criação do gado. Porque com a expansão da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, vieram o gado e os fazendeiros para cá, atrás de modos de criação. E Pastos Bons, hoje no Maranhão, é o que representa hoje até o projeto do estado do Maranhão do Sul, né? Que vai ali de São João dos Patos, do lado oeste, até Imperatriz, divisa com a Ceilândia ali, e hoje é um candidatíssimo a um novo estado, né? Perfeito. Que história bonita e interessante. Vamos agora adentrar um pouco mais nos conhecimentos técnicos do doutor Marco Antônio. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta introdutória, uma passagem entre essa parte mais pessoal e uma parte mais técnica. O senhor é juiz titular da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital, certo? E eu gostaria que você falasse sobre o termo fazenda. De onde vem esse contexto e qual é a relação que há entre essa expressão, essa palavra fazenda e a fazenda pública? Olha, é uma coisa que eu me pergunto sempre. Por que fazenda? Né? Uma certa vez aqui, um italiano advogado que veio visitar o fórum, foi apresentado pelo diretor do fórum, o 3º andar do fórum, a área das varas criminais, o 4º andar da família, o 5º andar dos juizados especiais, da turma recursal, do 6º andar das varas cíveis e o 7º andar, as varas da fazenda pública. E ele achou interessante e curioso por que nós tínhamos tanto problema nas fazendas no Maranhão, né? Então foi explicado que o termo fazenda, né, tinha um conceito de pessoa jurídica de direito público, a fazenda estadual, que é o estado do Maranhão, a fazenda municipal como o município de São Luís. Mas creio eu, Ted, como sou de família que veio do mato, da fazenda, né, da formação das antigas fazendas de gado, você vê que a palavra, etimologicamente falando, pecúnia, né, ela vem do latim o pecus, né? Então, eu creio que o pecus naquela época, que era a formação dos rebanhos de gado, de caprinos, de ovinos, fazia o quê? O patrimônio das famílias e do Estado naquela época. Perfeito. Então, creio que fazenda pode vir daí. Eu estou aqui apenas especulando. Uma conjectura. Né? Você vê também que naquela época de Roma, da Roma antiga, Sim. os soldados eram pagos com o quê? Com sal. Daí decorreu a palavra salário. Então eu acho que todo esse poderio econômico, desde os primórdios, com pecus, com salário, com patrimônio individual, inclusive o patrimônio público da antiga Roma, venha o nome fazenda e aí direcionou para esse conceito, que hoje é um conceito
é uma ideia de que fazenda pública está ligada ao erário público, está ligada às finanças públicas, não só em termos de governo do Brasil, né, que é o erário, a Fazenda Pública Federal, a Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Municipal. Eu acho que a sua observação é absolutamente precisa, tem muita sustentação histórica, essa lógica. E vamos lembrar, eu me lembro, e aí vou fazer uma observação assim pessoal, quando criança, nós não havíamos, eu quando era criança, eu tenho 42 anos hoje, então não tem tanto, 30 anos atrás, o que acontece? Nós não tínhamos assim essa par de aparelhos, carros tecnológicos, iPhone, iPad, esse tanto de aparelho, então assim, a riqueza das pessoas advinham de fato da fazenda. E assim, o alimento era o bem mais preciso. Então eu acho que, e a gente está vendo um retorno agora, por exemplo, o Brasil, nas crises que vem passado, o que anda sustentando a base econômica do país é o quê? A agricultura, a pecuária. Então a gente acho que possivelmente vamos retornar à ideia de que a fazenda tem de fato essa grande importância. Mas vamos adiante, eu quero usar um pouco mais dos seus conhecimentos e eu queria lhe fazer uma pergunta mais técnica. Na vara da Fazenda Pública, diga para nós quais seriam as questões mais corriqueiras. Olha, as questões hoje mais corriqueiras na Fazenda Pública são ações que envolvem interesses, principalmente dos funcionários públicos do Estado do Maranhão. Funcionários também do município de São Luís. Envolve alguns processos, não são muitos, mas alguns processos sobre improbidade administrativa, alguns processos que envolvem interesses de acadêmicos de cursos superiores que têm enfrentado alguns problemas com a Universidade Estadual do Maranhão e alguma coisa ligada a esses entes públicos. A Fazenda Pública. A Fazenda Pública, ligada a esse... Então, sempre que o Estado do Maranhão ou o município de São Luís deseja fazer uma demanda contra alguém, essa demanda é ajuizada e distribuída para uma das 7 varas da Fazenda Pública. Quando um particular, uma pessoa física, tem algum problema, ou então uma pessoa jurídica tem algum problema de crédito de ICMS ou alguma diferença de salário, ele vai com a sua demanda para uma das varas da Fazenda Pública. Então, o grosso é esse, né? A Fazenda Pública hoje está totalmente sobrecarregada, que é a demanda popular, a demanda de algumas empresas, né? E também, de uma certa forma, dos entes públicos, que eu falo ente público aí, a Fazenda Pública Estadual e a Municipal, tem criado, isso é histórico, eu creio que isso é da nossa cultura, tem criado, em alguns casos, muita resistência e preferem levar essa resistência até um ponto final de uma sentença e, nos casos de créditos financeiros, como são os casos de RPVs, as requisições de pequeno valor e de precatórios, até o último caso, que são os sequestros, né? E entendi. Os precatórios. Quer dizer, não há, de uma certa forma, um bom senso. Mas eu quero fazer uma observação interessante sobre essa sua alusão, doutor Marco. Fazendo um comparativo com quem é do direito, e aí eu falo para as pessoas do direito, na França, a gente tem um sistema jurisdicional absolutamente diferente. Tu tem uma jurisdição administrativa e uma jurisdição mais comum, que a gente chama. E as ações contra a Fazenda Pública são todas impetradas na justiça administrativa. Então, na verdade, há uma grande separação. A justiça comum lá não julga as ações pessoais. E a justiça da administração, a justiça administrativa é quem julga todas as ações da Fazenda Pública, que envolve essa ideia de Fazenda Pública. Então, fazendo esse comparativo, a gente pode trazer como se fosse uma espécie de microjustiça administrativa. Eu acho o seguinte, a gente vendo aí nos países do primeiro mundo, aí Europa, Estados Unidos mesmo, se nota, se percebe, e não é questão nem de se notar, de se perceber, é fato de que o Estado se preocupa muito em manter o seu nome como uma eminência parda e evitar o confronto com os seus patrícios, que é uma questão que existe hoje no Brasil. É preferível hoje que a Fazenda Pública Federal, a Fazenda Pública Estadual, a Fazenda Pública Municipal
encare um processo judicial, como se diz no jargão popular, e empurre com a barriga esse problema até a última consequência, né? Então eu acho que isso é uma questão cultural. Quando deveria ser mesmo, era as fazendas públicas nem existirem nessa especialidade de fazenda pública na acepção que é hoje, mas simplesmente evitar que o seu cidadão, o seu patrício, o seu filho perca tanto tempo indo atrás dos seus direitos e as fazendas públicas incomodando isso de maneira a levar por muito tempo essas condições. Isso é a própria composição do Leviatã. Assim, a ideia de que o Estado tem que agir contrariamente, tem que ser um monstro, mas por quê? Por que não ser um ser mais passível de diálogo? A gente realmente compreendeu. Vamos fazer um rápido intervalo, rapidão, e já voltamos ainda dialogando sobre questões técnicas e interessantes para você estudante de direito, para você cidadão que gosta de conhecer a matéria jurídica e também para a população em geral. É rapidinho. Vem aí as eleições 2021 da OAB Maranhão. Dia 16 de novembro, a advocacia escolherá os novos representantes da ordem. Nesse ano, a votação será híbrida e você poderá votar de qualquer lugar, acessando o site através de um computador com seu certificado digital. Caso não tenha o certificado ou prefira votar presencialmente, a OAB disponibilizará cabines de votação na seccional e em todas as subseções do estado. Agende-se e exerça seu direito. Saudações! Estamos de volta, ainda para discutir a matéria sobre a Fazenda Pública e vamos tocar em questões importantíssimas para você. Doutor Marco, o senhor ainda há pouco nos fez uma colocação a respeito de como se dá esses pagamentos pelo formato RPV ou precatório. Explica para a gente, de uma forma bem simples, o que seria e como se dá esse pagamento por RPV e precatório. Olha, em primeiro lugar, essas dívidas que são consignadas através de uma sentença judicial, elas têm que ser cumpridas, essas sentenças. Então, ao contrário da execução do particular contra o particular, ela se dá mediante uma penhora. Mas os bens do Estado, né, o Estado que eu digo é aos níveis federais, estaduais, aos níveis federal, estaduais e municipais, não podem haver penhoras, mas sequestros de bens, né? Sequestros do dinheiro público. Então, quando há uma sentença do juiz, né, de um valor inferior, digamos, contra o município de São Luís, de até 10 salários mínimos, contra o Estado do Maranhão, de até 20 salários mínimos, isso pode ser pago através do RPV. Apenas uma requisição, né, de pequeno valor em que o juiz se direciona para o Procurador-Geral do Estado ou para o Procurador-Geral do município, determinando que ele, no prazo de 2 meses, efetue o pagamento, né, sob pena de sequestro. No caso dos precatórios, que são acima desses níveis de 10 e 20 salários mínimos, quando há a resistência no não cumprimento da determinação, aí o juiz faz a remessa do processo através de um instrumento chamado precatório, que a gente não pode confundir com precatória, que é uma carta em que um juiz manda para o outro, mas o precatório é um documento em que o juiz, ao fazer a comunicação para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça determina ao gestor do Estado do Maranhão ou ao gestor do município de São Luís que efetue aquele pagamento. Então, aquilo ali é consignado no orçamento do Estado, consignado no orçamento do município de São Luís, para que no ano em que for recebido o precatório até o dia 1º de julho, logo no segundo semestre, a partir daí, seja votado o orçamento ou pela Assembleia Legislativa do Maranhão ou pela Câmara Municipal de São Luís, para que inclua no orçamento do ano subsequente aquele valor a ser pago. Perfeito. Uma explicação brilhante que o senhor fez sobre isso.
E aí eu vou um pouco além. E quando o ente público não paga, o que pode ser feito? Como eu disse ainda há pouco aqui, quando é no caso de RPV, o juiz vai e efetua o sequestro. Obriga, faz o sequestro. Quando é no caso de precatório. acima de 20 salários mínimos do Estado do Maranhão, 10 salários mínimos do município de São Luís, o presidente do Tribunal de Justiça determina o sequestro desse dinheiro que é lançado mão para ser pago ao seu credor. É comum que isso aconteça, doutor? Demais, demais. Então é um número muito grande de precatórios, né? É um número tão grande que se hoje o Tribunal de Justiça fosse invadir no orçamento do Estado, iria gerar uma crise política muito grande, um problema muito grande. De maneira que, em consequência da grande quantidade de precatórios, esses precatórios vão se acumulando durante anos. Né? Por isso a demora do pagamento. Não dá para pagar tudo no mesmo ano. E aí vieram agora, com o benefício das leis, aos maiores de 60 anos, aos maiores de 80 anos, aqueles que têm doenças crônicas, ter um grau de preferência nessa maior, ordem. Né? Mas de maneira que quando o credor depende de um precatório, ele tem que se preparar e esperar um pouquinho. Anos, né? Um pouquinho. É uma questão cultural, não só de nós, nossa que somos povo, governados, como também dos governantes. Agora eu tenho que fazer uma alusão necessária. Eu acredito que se, como o senhor falou, se houvesse essa ponderação do poder público em fazer de repente um acordo, uma ponderação lá atrás, esse prejuízo seria muito menor, muito mais fácil. Agora preste atenção, Ted, é um conceito pessoal meu. Claro, claro. Laurentino Gomes, que escreveu já brilhantes livros sobre a história do Brasil, a gente vê que a nossa cultura, a cultura do brasileiro mesmo é de ser devedor. O brasileiro adora ser devedor. Não é que ele opte por ser devedor, mas ele enfrenta situações que, se ele vier a contrair dívidas, é um problema que não vai ser difícil para ele enfrentar. Então, o brasileiro, como um todo, ele geralmente gosta do assistencialismo, né? É do presente, é da cesta básica, é da Bolsa Família, é do Auxílio Brasil, como está vindo agora. O retrato da nossa E a gente não sabe quem é o culpado. Se é o governo, que é parte do povo que já chegou aos poderes, ou se é o próprio povo que se submete em tentar receber as coisas mediante essas benesses estatais. Nós tivemos agora uma legislação nova que alterou e complementou o Código de Defesa do Consumidor, a lei do superendividamento. Eu até, inclusive, fiz um programa para quem quiser assistir. Assista, tá na página do YouTube, programa Saudações com Ted Anderson, e você entenderá um pouco mais do que o Dr. Marco Antônio está falando sobre isso. Já há, então, essa possibilidade, a lei do superendividamento. Isso tem a ver com a cultura, né? A cultura brasileira. Mas vamos adiante, eu queria usar um pouco mais do seu conhecimento. Eu queria falar um pouco, o senhor comentou que a Fazenda Pública também julga algumas ações referentes à improbidade administrativa. Quem pode ser demandado nessas ações de improbidade administrativa? Olha, numa opinião pessoal minha, mais uma vez, eu entendo que a improbidade administrativa sequer deveria ser matéria da Fazenda Pública. Privativa da Fazenda Pública. É uma matéria de natureza civil, né? Mas quem pode nesse caso aí? O gestor público, o governador, como também os secretários de Estado ou qualquer outra pessoa que seja envolvida numa suposta lesão aos contratos, uma suposta lesão ao erário público, a exemplo de quê? De construtoras, de empreiteiros, de subempreiteiras, alguém que seja levado dessa maneira. Que participe nesse caso, né? Que participe dessa maneira para que venha a lesar o patrimônio público, no caso chamado o erário público. Né? Mas necessário que haja essa dupla vinculação, ou seja, para haver a participação de uma construtora, hipoteticamente, uma ação hipotética, aqui nós não estamos a falar de nenhum caso concreto, é necessário que haja, então, a participação do ente público para que tenha uma ação na Fazenda Pública sobre improbidade, ou somente um ente, por exemplo, só a empresa privada? Olha, dificilmente vai ter só a empresa privada, porque, por exemplo, uma determinada Secretaria de Estado contrata a construção de um prédio, contrata a prestação de serviços, né? E é óbvio que esse secretário não vai assinar sozinho, né? Geralmente,
quem assina é o governador, quem assina é o prefeito, e sempre sobre um referendo, não digo nem assim referendo, mas uma parceria de assinatura com o secretário e sempre quem? Quem é a outra parte? O prestador de serviço ou o construtor. Então, todos viriam a ser envolvidos. Então, há sempre essa dupla imputação. Vamos falar, então, continuando sobre a lei de improbidade, as questões que descambam para a seara criminal são julgadas pela Fazenda Pública? A Fazenda Pública faz alguma indicação ou são as partes envolvidas que vão lá fazer essa notificação ao Estado criminal? Ted, a matéria da Fazenda Pública em que envolve diretamente o interesse público, ele tem a participação de um representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça. Sim. Né? No caso de haver a prática de crime, a matéria criminal não é feita à Fazenda Pública. Né? Sim. A Fazenda Pública, digamos assim, de uma forma, de uma comparação grosseira, ela é uma matéria de natureza civil, previdenciária, ela é de natureza tributária, fiscal, né? Mas de cunho público. Né? E quando existe alguma coisa, digamos, a construção de um prédio, a prestação de um serviço, que houve alguém, o Ministério Público, que atua nesse processo, quando há o interesse público, o Ministério Público primeiro é o responsável para requerer que esse processo seja direcionado para a notificação. Exatamente. Não é praxe do juízo fazer esse encaminhamento, não, né? Na verdade, normalmente... preste bem atenção, pode ser feito sim. Pode ser feito, o juiz pode perceber. Até mesmo uma matéria que não tem a participação do Ministério Público. Claro. Mas o juiz remete para a Procuradoria-Geral da Justiça, para que a Procuradoria-Geral da Justiça distribua para a área competente, né, uma suposta ocorrência de crime. Aí ele vai oferecer ou não a denúncia. Acho muito prudente. Doutor Marco Antônio, essa nossa conversa foi maravilhosa, bastante esclarecedora. A gente vai ter que marcar no ano que vem mais um outro papo para a gente continuar discutindo sobre isso. Eu queria lhe permitir se despedir do nosso público com tranquilidade. Aí o senhor tem 30 segundos para agradecer e ficar à vontade para falar o que você quiser. Quero agradecer primeiro a direção do programa Saudações com o Ted Anderson, agradecer pessoalmente ao Ted e quero me dirigir aqui aos acadêmicos de direito, aos operadores de direito, promotores, juízes, advogados, né? Os meus agradecimentos por fazer parte dessa pleiade tão nobre de profissões, né? E principalmente eu quero aqui enaltecer o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, hoje capitaneado pelo desembargador Lorival Cerejo, né? E finalizar com o Deus da minha fé, o Deus da minha família, que Ele guie os meus passos, para que se eu tiver de errar, que eu erre na tentativa de acertar e não na tentativa de cometer alguma coisa por culpa. Perfeito. Excelente o nosso diálogo. Eu agora, por hoje, dou por encerrado e justo a nossa participação aqui desse sábado e saudações.